Querido amigo cafeicultor, tudo jóia? Uma pergunta para você: como tá as plantas de café da sua propriedade? Estão amarelando as folhas? Algumas folhas têm caído, você tem visto uma queda de folhas? Então, nós vamos falar no vídeo de hoje um pouquinho a respeito disso, né, da condição nutricional das nossas plantas nesse período agora que a planta se encontra na fase de granação dos grãos oriundos da florada, daqueles grãos que vingaram das floradas que as nossas plantas de café emitiram. Então, fique aí, acompanhe conosco, né, esse bate-papo de hoje. Nós vamos ver quais são os nutrientes mais demandados, que a planta mais necessita neste período, nesta fase, para que a gente tenha grãos com boa qualidade, com boa sanidade e que madurem, né, que sofra o processo de maturação no tempo correto, no tempo certo de acontecer. Mas antes, quero convidar você, como sempre faço, para que você venha se inscrever no nosso canal, você que ainda não é inscrito, marque aí as notificações, para que você fique atualizado de todos os vídeos que nós postamos semanalmente aqui no nosso canal. Também, né, curta, compartilhe e comente esse vídeo, né, para que mais e mais pessoas possam se atualizar, né, ou ficar sabendo daquilo que acontece com o café, né, um pouquinho mais a respeito do café, uma planta que nós apreciamos e mais do que a planta nós apreciamos a bebida que o café nos dá. Mas vamos aqui para o nosso vídeo de hoje e eu queria convidar, né, conversar com você a respeito das demandas nutricionais, né, das exigências de nutriente que a planta do café tem nesse período agora de granação dos grãos. Nós terminamos, né, finalzinho de dezembro, agora início de janeiro, nós finalizamos uma fase fenológica, né, que é a fase de expansão dos grãos, né, os grãos vão ficar, nós temos aqui, né, um grãozinho aqui, esse grão, ele foi um chumbinho e desde que ele chumbinho, ele começa a encher, né, que é a fase de expandir, ficar grande. Agora nós estamos na fase de granação, que é o que? A massa que foi produzida, né, essa expansão, o líquido que aqui está, endurecer, se transformando na semente, né, que também a gente chama de endosperma, que é a parte da semente, que é aquilo que a gente torra e extrai dali a bebida. Mas vamos lá, nesse período de agora, existem alguns nutrientes que são demandados em maior quantidade do que outros. O primeiro nutriente que nesse período agora a planta demanda em grandes quantidades é o nitrogênio, seguido do potássio, depois do cálcio e magnésio. Então, esses 4 nutrientes a planta necessita em grandes quantidades nesse momento de agora em que nós nos encontramos, nessa fase fenológica que nós encontramos da granação. E eu tenho observado muitas pessoas, né, muitos produtores têm me enviado fotos de suas lavouras, lavoura amarelada, com folhas caindo ao chão, né, significando que algum problema está acontecendo, claro, né? Eles querem, né, pedem meu auxílio, minha ajuda para diagnosticar qual é o problema. Visualmente nós conseguimos fazer essa diagnose, uma diagnose visual, a gente consegue, né, ter ideia do que pode estar acontecendo, mas para que a gente tenha certeza do problema, é necessário que se faça análise foliar, que estamos, né, ainda estamos na época de escolher, né, as folhas para fazer análise foliar, para que a gente possa trabalhar melhor a nutrição do nosso pé de café, seja na pulverização, seja na última adubação, né, que virá ainda. Mas, como o nitrogênio e o potássio são altamente demandados, e se nós não fornecemos, se a gente não tiver feito o fornecimento desses nutrientes via adubação de forma correta, o que vai acontecer? As folhas que estão aqui na roseta, né, elas vão apresentar uma deficiência, a deficiência nutricional, tanto do nitrogênio, talvez do potássio, do magnésio, né? Nós estamos aqui, ó, se você pegar essa folha que eu estou segurando aqui, depois nós vamos mostrar com mais detalhe, essa folha aqui apresenta sintomas de deficiência de magnésio.
Mas você vai me perguntar por que, Michel, as plantas, né, elas têm essa demanda alta e por que vai apresentar essas deficiências? Olha só, o grão de café, ele não produz, ele consome. Então, é um dreno que a planta tem. Imagina-se aí uma mangueira com vários furos, né? E a água tendo que passar dentro dessa mangueira para chegar, né, numa caixa d'água, chegar numa torneira. Se a gente abre a torneira e essa mangueira tem vários furos, o que é que vai acontecer? A água na torneira, ela vai chegar com menos intensidade e menor quantidade, menor volume. É o que acontece aqui também. Se eu não estou suprindo a minha planta de forma adequada com os nutrientes, o grão vai vir aqui dentro, né, do galho, vai passar um vaso condutor, né, uma veia ou uma artéria, se é que a gente pode fazer um comparativo assim, no interior do galho, que vai mandar aqui para as folhas os nutrientes: nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio, magnésio, enxofre, ou seja, todos os macro e micronutrientes. Se eu tenho aqui um furo na mangueira, que é o grão, o que vai acontecer? Vai chegar menos nutriente aqui na folha. Então, essa vai se tornar deficiente daquele elemento, daquele nutriente, e vai cair. Se eu não calibrei bem as minhas adubações, se eu não fiz análise de solo, se eu não fiz análise foliar para fazer, né, o cálculo correto da quantidade de nutriente que eu tenho que aplicar, muito provavelmente você que não fez isso, né, que jogou o adubo aí de forma aleatória, muito provavelmente você vai estar enfrentando esse problema, né, da falta de fornecimento desses nutrientes para as folhas. E em alguns casos mais severos, a gente vê até a mortalidade aqui das ponteiras, né, da ponta dos galhos. E olha só, se isso acontece, o que vai acontecer no futuro? Estaremos aí com a nossa produção naquela planta prejudicada. Vai ter uma quebra, uma frustração de safra ali, porque não chegou nutriente na ponta aqui dessa vareta e fez com que ela secasse e morresse. Com isso, as gemas que estavam ali, que seriam futuras flores e futuros, né, grãos, não existe mais por conta da deficiência nutricional. E como a gente vai sanar essa deficiência nutricional? Falei há poucos instantes, com análise de solo e análise foliar. Michel, qual época para se coletar solo? Qual época para se coletar folhas? Para que eu faça a análise do tecido foliar, para que eu faça as análises de solo, para eu ver o que tem disponível no meu solo para que a planta vá absorver e como está a planta na sua eficiência de absorção. Então, Michel, eu sempre recomendo logo, né, maio, junho, julho, já se fazer a coleta das folhas para análise do tecido foliar e também a coleta do solo para análise de solo, para a gente já antecipar até mesmo as compras dos fertilizantes e dos corretivos, se assim necessário for, né, o caso do corretivo. E nesse momento agora, do final de dezembro até o final de janeiro, a coleta das folhas, para que nós façamos, né, a medição da eficiência da planta em absorver os nutrientes que nós aplicamos no solo. No Instagram da GaiaTech, você pode acessar, vai estar aqui, né, um link abaixo aqui do vídeo, para que você acesse lá o vídeo que nós mostramos como se faz a coleta da folha, a forma correta, a questão do despacho para o laboratório. Então, tem lá no Instagram, você pode ir lá e assistir esse vídeo, né, e ensina. E isso é de suma importância para que a gente garanta a nossa produção futura, do ano que vem. Eu não quero café só esse ano. Muitos problemas de bienalidade acentuada da nossa produção de café é por conta de uma nutrição feita de forma inadequada. Ou aplica-se um nutriente mais do que o necessário, ou aplica-se menos do que a planta está demandando.
Se nós aplicamos mais do que o necessário, nós vamos provocar um desequilíbrio. E existem interações entre os nutrientes, né? Um nutriente, ele interage com o outro. Nitrogênio e potássio têm uma interação, né, muito estreita. Cálcio, magnésio, zinco, por exemplo, também tem uma interação. Terrenos, né, solos com altos teores de cálcio e magnésio, nós teremos problemas de absorção de zinco, porque o sítio, né, a boca onde entra zinco, entra cálcio e magnésio, então tem uma interação entre eles. Então, nós temos que fazer as análises de solo, fazer a análise foliar, para a gente entender o que acontece no solo, para entender o que acontece na planta, para que a gente possa calibrar bem a nossa nutrição, para que nessa época agora a gente não venha sofrer com desfolha por conta de deficiências nutricionais que poderiam ter sido evitadas se nós tivéssemos feito uma simples análise de solo, uma simples análise de folha. É tão barato, não custa nada em se comparado com o resultado que nós temos dessas análises, fazendo a adubação, a calibração da nossa nutrição das nossas plantas de forma adequada com essa análise de solo e essa análise de folha. Então, para que a gente evite, vou resumir tudo aqui que eu falei, para que a gente evite essa queda de folhas por conta das deficiências nutricionais, principalmente nessa fase agora de nitrogênio, potássio, cálcio e magnésio, é necessário que se faça as análises tanto de solo quanto de folha, para que os nutrientes, como eu disse, o grão sendo dreno, ele não drene todo o nutriente para ele e sobre ainda para as folhas, para manter, né, o nosso crescimento, né, porque café, a parte nova é aonde vai florir na próxima safra, produzir na próxima safra. Essas rosetas aqui que já floriram, que já estão produzindo, na próxima safra elas não vão mais florir, né? Por isso a bienalidade acentuada do café, né? Porque acontece os dois ciclos ao mesmo tempo, reprodutivo e vegetativo. E como eu tenho muitos grãos e os grãos sendo dreno, então vai sugar muito da força do café para que ele desenvolva a parte vegetativa. Então isso é um dos motivos da bienalidade do café. Mas calibrando bem a adubação, a gente vai garantir uma sanidade melhor para as plantas, a gente vai ter uma certeza que a deficiência, não teremos deficiência e com isso as plantas vão desenvolver mais, diminuindo essa bienalidade. Por quê? Vai desenfolhar menos, vai perder menos folhas. E quem fabrica as coisas na planta é a folha. Se não tivermos folha, nós não vamos ter grãos, nós não vamos ter produção. Se nós não tivermos folhas, a planta vai acabar morrendo. E nós não queremos isso, né não? Então, fique ligado aí na sua planta, ainda dá tempo de você fazer uma análise foliar, né, para ver como está a situação nutricional do seu pé de café, para que você corrija possíveis doenças ou até mesmo possíveis desequilíbrios aí no seu cafeeiro, fazendo com que ele, né, volte aquele vigor e na próxima safra ele venha com uma carga, com uma produção alta. Meu amigo, minha amiga, meu querido amigo cafeicultor, fiquem com Deus, mas antes do tchau, né, vamos lá de novo. Se inscreva no nosso canal, curta o nosso vídeo, marque as notificações, compartilhe e comente para nós esse vídeo. Nos ajuda demais. Tchau, tchau. Fiquem com Deus e até a próxima semana, se Deus quiser.